Olá, minha gente, mais um Em Pauta no ar e a gente, claro, vai contar os bastidores do gabinete e o que os vereadores colocam em prática, né? Dessa vez, o meu convidado é o vereador Paulo Gaspar, primeiro vereador eleito pelo Partido Novo aqui em Campinas. Muito obrigada, vereador, por participar com a gente aqui do Em Pauta. Eu que agradeço o convite, mais uma vez aqui participando desse importante programa da TV Câmara que dá a oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Vamos lá. Eu já comecei citando, né, que o senhor foi o primeiro vereador eleito pelo Partido Novo. Isso meio que marcou um pouco, né, na história política de Campinas, né? O Justamente porque o partido era novo. partido é novo, nasceu em 2015, tem menos de 10 anos de vida, já tem uma história nacional e aqui em nível municipal é o primeiro mandato de um vereador. Infelizmente não fomos reeleitos agora para um segundo mandato, mas eu espero que daqui 4 anos a gente possa ter mais representantes do Partido Novo, porque nós falamos para um público ainda muito seleto. Acredito que 1% da população está sintonizado, identificado com o nosso discurso, com o discurso liberal, um discurso de novas ideias, de novas pautas, uma nova forma de fazer política, e que as pessoas não estão acostumadas, principalmente os políticos, né? Então é um desafio de longo prazo que a gente tem como meta aí se tornar um dos partidos mais competitivos do Brasil. Bom, e por falar em competições, o trabalho no gabinete acaba sendo uma competição diária, né? Porque é muita coisa para ser feita na cidade. Campinas é uma cidade grande, então imagino que as demandas são constantes, né, no gabinete. Por exemplo, o senhor é autor de mais de 100 projetos legislativos. E a gente pode começar falando sobre uma área que acho que tem muito a ver com a sua profissão, que é a área de planejamento urbano. O senhor já chegou aqui na Câmara pensando, bom, o que eu posso planejar para a cidade? Já foi mais ou menos esse o pensamento ou algumas demandas vieram com necessidade maior? Sim, já é uma pauta natural da minha profissão, pensar no planejamento urbano e também uma novidade em termos de vereança, né? Porque o vereador, o papel normal do vereador que as pessoas concebem é aquele zelador de bairro, né? O cara que está lá no bairro para tapar buraco, para consertar a pracinha e para resolver os favores dos moradores ali, seja de forma individual ou coletiva, né? E isso não é a principal função do vereador. A função do vereador é fiscalizar o executivo e propor projetos de lei. Essa é a principal função do vereador. A zeladoria, fazer um intermédio, uma indicação, um requerimento para o executivo executar serviços, é uma das funções, né, que eu também executei. Mas eu coloquei prioridade realmente nos projetos estruturantes, que significa pensar em mudar a estrutura do Poder Executivo, né? Então eu assumi uma postura de ser um colaborador com ideias, com projetos, com proposições, mas eu esbarrei num sistema que não é desenhado para ser desse jeito, né? O sistema político municipal, ele é exatamente o que acontece, é uma réplica do que acontece a nível estadual e federal. Ou seja, o sistema é feito para não dar certo, né? É um protagonismo do executivo com uma subserviência do legislativo. Isso significa que a Câmara Municipal de Campinas ela é como se fosse um puxadinho da prefeitura. Então ela está ali para trabalhar em forma harmônica, que deveria ser, porém subserviente. Isso não é bom para a democracia. Significa que nós temos uma casa aqui que está sempre com o pires na mão, fazendo favores para o executivo em troca de favores para que ele faça um favor para a comunidade, para a base eleitoral dele. Então é tudo um sistema amarrado que você não consegue romper esse ciclo. Então o vereador depende do favor do prefeito para poder servir a comunidade dele, para ele poder ser reeleito. E o prefeito precisa do favor, entre aspas, do vereador para aprovar os seus projetos. Então é aquele clientelismo que a gente chama, aquele toma lá da cá. Eu tentei romper com tudo isso e o preço que eu paguei por isso é não ser reeleito. Os votos falam claramente disso, apesar de eu ter aumentado meu número de votos, é, a gente depende de um sistema eleitoral que é desenhado para não privilegiar o candidato e sim o partido. Ou seja, apesar de aumentar meus votos, a chapa não conseguiu bater o tal do quociente eleitoral, que é uma regra feita para privilegiar o partido e não o candidato. Então,
Nesse sentido, esses 4 anos de mandato foi um sentido de bater de frente com o sistema, tentar romper essas cadeias. Sabia que ia ser uma tipo missão impossível, mas eu não deixei de fazer por causa disso, né? A gente tem que estar aqui para fazer o que tem que ser feito. Ligado à sua área, o senhor fez um projeto bastante interessante, inclusive eu mesma fiz uma entrevista com o senhor lá na região Do centro. do centro, né, ali abaixo daqui da BAN, exatamente. Esse projeto eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque acabou sendo um projeto de oportunidades também, né, oportunidade de trabalho. Os espaços embaixo dos viadutos que tem em Campinas, o Largo do Pará ali é um dos mais famosos, porque passa muita gente por ali todo dia, embaixo da Avenida Aquidabã, e tem 3 espaços ali na realidade, né? Tem um central e 2 nas laterais. E hoje estão ocupados por morador de rua, e também tinha um estacionamento de guinchos da Endec ali. Então fica aquela coisa largada, abandonada, e enfeia o entorno, né? Prejudica ali quem mora, quem trabalha no local, fica aquela coisa de cara de abandonado. Então, se a concessão, o pedido de concessão foi no sentido de que tem exemplos no mundo todo bem-sucedidos onde você coloca comércio, serviço, podia ser até para uso institucional, podia ter uma praça com um campo, uma academia, porém, infelizmente, da forma como está a Campinas abandonada hoje, as pessoas acabam fazendo mau uso se for para um uso institucional. Então, hoje está tomado por morador de rua. Se fizer uma praça, uma academia, vai continuar tomado por morador de rua e por drogados, né? E também mal cuidada, porque a prefeitura não dá conta de cuidar dos espaços públicos. Então, nesse caso, comercial, no caso vai ser um lava-jato e um estacionamento, e ainda tem um terceiro espaço que precisa ser licitado, que já existem interessados, mas a prefeitura ainda não fez essa licitação. E está um ritmo muito marcha lenta a obra lá, né? A gente esteve lá meses atrás e ainda está lá muito por fazer para começar a operacionalizar. Então, infelizmente, é o retrato da administração municipal que as coisas demoram muito para acontecer e quando começa a acontecer, aí já está superado, já tem novas ideias e novas demandas. Mas a ideia então seria isso, ocupar essas partes, né, abaixo dos viadutos, de forma que seja, que tenha ali uma prestação de serviço para a população, porque aí a área fica ocupada e ao mesmo tempo gerando emprego, ofertando serviços. Sim, o ideal, como eu disse no começo, seria uma área institucional, área de lazer, academia, etc., espaço para a população. Mas como a população não está educada a prefeitura não dá conta de zelar por esses espaços, que a gente vê que todos os parques públicos e praças são tudo abandonados e sucateado, então, infelizmente, o modo comercial é o jeito mais inteligente para o momento atual que nós temos para a cidade de Campinas. Como arquiteto e urbanista, eu imagino que o senhor também tenha feito algumas proposituras relacionadas ao meio ambiente, arborização. Como é que foi esse mandato? Quais foram as proposições que o senhor fez relacionadas a essa área de arborização? Nós ficamos aqui um ano debatendo a política urbana de urbanização. Eu fui presidente da comissão e a gente viu que a lei de 2003, ou seja, 20 anos atrás, não está sendo realizada como deveria. Existe uma necessidade de fazer um censo arbóreo, ou seja, um mapeamento de todos os elementos arbóreos, todas as árvores, catalogadas, monitoradas, como um ser humano. Ela nasce, cresce, envelhece, pode ficar doente e morrer, e pode matar pessoas, como já aconteceu. 3 mortes aqui, 2 mortes em relação à arborização, outra em relação a descuido lá do Parque Taquaral. E, infelizmente, a Secretaria de Serviços Públicos, que é a responsável, não faz a lição de casa. E agora, depois de muito sacrifício, a gente bater, ir para o Ministério Público, propor até CPI aqui dentro da casa, a gente conseguiu que, no final do mandato, o secretário fizesse um contrato para começar esse trabalho, que ele disse que já começou, mas em 20 anos ele realizou nem 5% da demanda necessária. E agora teve um contrato aí com se não me engano, a Universidade de Piracicaba, a Exalc, que começou um trabalho para monitorar e fazer o mapeamento das árvores mais robustas,
aquelas mais antigas, as que demandam mais cuidados, né? Como o Jequitibá lá da prefeitura, né? Então vai fazer tomografia nas árvores, vai fazer exames de saúde, monitorar e catalogar, pelo menos começar pelas grandes, as principais, as monumentais, as históricas, para depois ir ampliando esse leque. Inclusive, Campinas tem um viveiro, né, de plantas que acho que pode somar a esse seu projeto, né? Para justamente eles fazem esse trabalho de identificar as plantas e replantar, né? Então, acredito que esse projeto pode ser uma soma a esse viveiro que já existe na prefeitura. Sim, a prefeitura tem basicamente todas as áreas, a gente está falando de arborização, mas em todas as áreas você vai ver, a prefeitura de Campinas tem isso, ou é uma das pioneiras, olha, nós temos uma usina lá de reciclagem, nós temos isso, temos aquilo. A questão é, isso está funcionando? Então nós temos um viveiro, um belo viveiro maravilhoso, temos vários projetos, trabalho integrado com o terceiro setor, entidades, tudo no papel, tudo muito bonito. Mas quando você vê uma cidade de 1.200.000 pessoas, está funcionando? Está atendendo a demanda? Então isso que é o gargalo, né? A execução, a falta de gestão, a falta de competência, a falta de interesse político em que se seja feito de uma forma estruturada e pensando no longo prazo, né? Então tudo é feito como se fosse um voo de galinha, pensando só na próxima reeleição e fazendo o mínimo necessário para dizer que está fazendo, né? Então eu digo que sempre o que mais funciona na administração pública é a máquina da propaganda. Essa funciona com uma maravilha, tem um orçamento até que supera todas as necessidades, mas a entrega fica muito a desejar. Tem um outro projeto também que o senhor fala sobre a revitalização do centro de Campinas. Quais são seus projetos, suas ideias em relação a essa revitalização do centro? Bom, o centro é o coração da cidade, é onde começou a cidade, a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Eu falo nossa assim, eu vim com 5 anos de idade, eu com 60, 55 anos de campineiro, né? Mas todos nós que moramos na cidade, a gente ama a cidade, a gente quer verla melhor, a gente quer criar nossos filhos aqui, quer permanecer na cidade. Então a gente tem esse interesse por Campinas como se fosse nossa casa, né? E o centro é onde tudo começou, é a origem de tudo, e a partir do momento que a gente perder essa conexão com o centro, a cidade vai perdendo a sua identidade e vai morrendo aos poucos, né? Então a gente é semelhante assim, a gente tem a casa dos nossos pais, onde a gente nasceu, por exemplo, e os pais vão morrendo e ficou aquela casa antiga abandonada. Esse é o retrato do centro. E aí chega uma hora que demole aquela casa e vira um prédio. Ou seja, você perdeu a sua história, toda a sua identidade, né, da família, etc. E Campinas é a mesma coisa. Então, a cidade está crescendo muito, está se ampliando, principalmente para as regiões periféricas, e as regiões centrais vão sendo abandonadas, aí no caso do centro de Campinas, né? Principalmente porque não atende interesses de uma classe que tem mais poder aquisitivo. Então fica mais como um centro de passagem, né? E o que é mais lamentável são os prédios históricos que deveriam ser preservados, né? Estão ali totalmente abandonados. Então eu, como a minha visão de arquiteto, eu sempre penso no planejamento do longo prazo, né? De forma sustentável e estruturada. E não existe essa preocupação, não só em Campinas, como em qualquer cidade do Brasil. Aí a gente tem alguns bons exemplos, temos Curitiba, temos Maringá, cidades que ou nasceram planejadas e continuam como Maringá, ou como Curitiba, que já há 60 anos atrás criou um instituto de planejamento para pensar a cidade no longo prazo. Então essa é uma batalha. Eu, como arquiteto e toda a classe dos arquitetos, já pleiteiam isso há décadas, né? A criação do Instituto de Planejamento no Modos de Curitiba. Claro que depois de 60 anos o formato muda totalmente. Nós temos que adequar e nos modernizar para novos modelos. Existem vários modelos de gestão, mas a preocupação é essa: pensar Campinas no longo prazo, para que a gente não faça somente aquela maquiagem como está sendo feito aqui, para dizer que está sendo feito. Quando nós falamos da região central, a gente acaba lembrando, né, e reconhecendo que existe uma grande população morando nas ruas, né? Então, assim, o senhor também pensou em alguns projetos, proposições para a população de rua, em especial da região central? Também fui presidente da Comissão da População em Situação de Rua, mais de um ano debatendo aqui. A gente chamou todos os setores envolvidos, praticamente todas as secretarias que existem, as 26
mas as 10 autarquias e empresas municipais que nós temos, de alguma forma, direta ou indireta, tem ligação com a questão da população em situação de rua, que não é um problema exclusivamente municipal, ele é um problema nacional e até mundial, porém, a nível municipal, nós temos competência para resolver 50% do problema. Os outros 50% a gente precisa mudar a Constituição, a gente precisa de ajuda de verba do Estado, do governo, porque o município, de tudo que ele arrecada, ele fica uns 15%, o resto vai tudo embora. Então a gente precisa que esse dinheiro retorne, não na mão de deputado em forma de emenda, que isso aí é uma miséria, mas que a gente faça um pacto federativo para que a gente tenha verbas para atender a questões sociais, de saúde, educação, porque a questão de pensar no morador de rua, a gente está trabalhando na consequência do problema, ou seja, o problema está, a pessoa já está morando na rua, então como que nós vamos atender e tentar recuperar essa pessoa, que é uma quase missão impossível. E o segundo é pensar como esse número não aumentar, e aí é investir na infância, na educação na parte econômica, porque tudo começa com a parte econômica. Então a pessoa, por que que ela foi para a rua? Aí você vai ver, a maioria dos problemas é questões familiares. Ela mora mal, ela mora 10 pessoas num único cômodo, então é igual você botar 20 pessoas numa cela lá, é problema na certa, né? Então os problemas começam na forma econômica, e aí ela acaba indo para a rua, né? E nesse sentido a gente fez essa reunião com todos os setores envolvidos e a gente viu, como eu já falei aqui antes, que ideias existem, projetos existem, a estrutura está pronta, mas não existe gestão, eficiência e vontade política de bater de frente e resolver os problemas. Então a gente poderia falar horas disso aí aqui, mas dá para fazer muita coisa, dá para melhorar 50% do que está aí a situação. Só que a questão das drogas, que é o que alimenta tudo isso aí, né? Porque antigamente a gente tinha o bebum, né? O bêbado, o desajustado que sempre teve na história da humanidade. Agora, de 40 anos para cá, quando surgiu o crack, aí a coisa tomou um crescimento estratosférico. Então, nós temos a questão nacional aí de segurança para combater o crime organizado, que é que alimenta esse mercado e multiplica ele, né, de criação de pessoas em situação de rua e amplifica esse problema. Mas, trabalhando na consequência, o município vai trabalhar na consequência e não na causa, que é dar assistência social, saúde, principalmente, porque essa pessoa precisa de tratamento, ela é doente, né? Se tornou um viciado em uma doença, e isso nós não temos em Campinas. Pessoas em situação de rua, como esses exemplos que o senhor falou, exigem e precisam de alguns cuidados, tanto da parte de assistência social, a parte de educação, a parte econômica. Como é que seu gabinete tentou ajudá-los nesse primeiro mandato? Bom, quem faz um trabalho mais efetivo aí são as ONGs, são as entidades do terceiro setor, a FEAC, que tem toda uma federação das entidades, né? Então você tem inúmeras, a gente foi conhecer várias. Então o serviço da prefeitura é muito limitado, né? Precisaria ampliar muito, colocar muita gente trabalhando a nível de assistência social. Porém, como é um problema que não é exclusivamente municipal, é regional, quanto mais você melhora essa estrutura, mais você atrai pessoas de outras cidades para vir morar, que é o que está acontecendo. Todo dia a gente chegando em Campinas, opa, vamos lá para Campinas, que lá atende bem, lá a gente tem toda a assistência necessária. Então precisa ter um trabalho regionalizado também, estadual, regional, RMC, principalmente com esse foco. E aí a gente vê que a estrutura precisa ser muito grande. E nós aqui de forma individualizada não conseguimos suprir isso, né? Então a principal ajuda tem que ser na parte política. Então eu foquei nisso. Eu foquei em trabalhar dentro da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Segurança para a gente tentar integrar isso, cobrar um tal comitê que já existe no papel, mas não funciona, né, com todos os órgãos envolvidos, e ajudar através de emendas parlamentares essas entidades que fazem esse trabalho, tá ali no front, no dia a dia, lidando com o pessoal, principalmente o SOS Rua, o Consultório de Rua e outras ONGs importantes aí, como o Projeto A Esperança, o Caritas e muitas outras. Quando nós falamos, né, sobre pessoas em situação de rua, o senhor comentou, né, a questão da saúde, né, porque muitas vezes envolve, sim, uma questão da saúde da pessoa, um problema de saúde, enfim, que precisa ali de um apoio médico, de um tratamento. E os vereadores têm essas emendas, como o senhor comentou, e
algumas devem ser destinadas à saúde, né? Como é que o senhor, qual estratégia o senhor usou para ajudar essa população e ao mesmo tempo ajudar a saúde como um todo na região? O cobertor é curto, né? Bom, para princípio de ideia, eu fui contra a votação da aprovação das emendas impositivas. Eu acho que é uma coisa que não funciona, não deveria ser assim. É uma competência que é exclusiva do executivo que o legislativo usurpou e pegou para ele. Bom, uma vez aprovado, os 3 milhões aí que cada vereador tem direito por ano para ajudar, basicamente é, 4% do orçamento, se não me engano. Então é insuficiente, né? Então esse trabalho precisa ser integrado com o Poder Executivo para ser eficiente, né? Senão vai ser uma gotinha d'água numa frigideira fervendo, vamos falar assim. E dentro dessa gotinha, a gente tenta distribuir de uma forma mais equânime, né? Então a saúde é no mínimo 50%, que você é obrigado, e a gente procura privilegiar a rede pública, né, que é a rede Mário Gatti, que opera os 4 hospitais, as 4 UPAs, os 3 hospitais, e aí você tem a rede a básica, a rede básica do centro de saúde, que são 70 espalhados pela cidade, que é mais a Secretaria de Saúde mesmo, né? Então a gente foca aqui nos hospitais, que é ali onde está pegando no dia a dia, né? E assistência, meu, tem, assim, é difícil, são centenas de entidades precisando. Então, onde você olha, você dá desespero, né? Porque é todo mundo enxugando gelo, literalmente, porque o problema é muito grande, é estrutural, e a gente está aqui para tentar pegar os que são que estão com necessidade mais imediata, né? E privilegiar as entidades que trabalham melhor. Então, com responsabilidade, com transparência, porque tem muito desvio, tem muita coisa errada nesse meio também. Então você precisa ter responsabilidade para quem você está destinando dinheiro e depois fiscalizar e cobrar a execução. Eu imagino que o senhor tenha se deparado com muitas entidades de peso, entidades responsáveis. Quais as entidades que o senhor ficou feliz, assim, satisfeito em ter essa relação durante esse período de vereança? Nossa, teve dezenas delas, né? Foi 2 anos de emendas parlamentares, aí a gente conheceu dezenas delas. Eu destaco o projeto A Esperança, que tem uns trabalhos no Osiel, no Campo Belo, no Satélite Íris, várias comunidades carentes, onde ajuda centenas de famílias, né, trabalhando ali na causa do problema, que é a primeira infância, né? E também, dentro do projeto A Esperança, eles também trabalham com moradores de rua, inclusive eles administram a Casa da Cidadania, que é onde dá os cuidados diários para essa população em situação de rua, que fica ali na Vila Industrial. Você tem o SOS Rua, que faz esse atendimento diário, o consultório na rua, que atende as pessoas, encaminha para os tratamentos médicos, seja para tratamento psicológico, psiquiátrico ou atendimento ah, comum mesmo que precisa, né, do organismo, dos cuidados diários. Você tem a Caritas e outras entidades que acolhem essas pessoas, então normalmente idosos, asilos, né? Você tem alguns órgãos que são muito importantes, como o SAMIM, que é a casa que recebe os imigrantes que chegam todo dia. Então, assim, a gente pode falar horas aqui o Cândido Ferreira faz um trabalho excepcional para recuperar pessoas com problemas psiquiátricos, muita Vereador, gente. todos esses problemas que às vezes as pessoas até imaginam, né? Nossa, é um problema crônico no Brasil, porque toda cidade tem esse problema com pessoas em situação de rua, que estão ali ou por questões de dependência química, por questões familiares. Existe também um ponto que é a infância. E a gente precisa falar de educação, porque eu imagino que a educação na primeira infância pode colaborar para que essa pessoa tenha um futuro melhor. Ali é a caixa preta, né? Os primeiros 5 anos da criança é onde forma o caráter dela, forma tudo. Isso vai ser determinante para o resto da vida dela, não tem como, né? E aí a maioria das doenças psicológicas e psiquiátricas vem dessa origem aí, né? Que às vezes a pessoa, no campo consciente, ela parece que está tudo bem, mas ela tem aqueles traumas que ela traz lá de longe. Então, você imagina você nascer numa favela, morando numa família numerosa, sem recurso nenhum, passando fome, miséria,
você sendo estuprado, os irmãos, a mãe espancada, o pai é traficante, é bandido. O que que você espera no futuro desse? Você pode se recuperar de uma infância dessa? É um trabalho absurdo, né? E isso é um retrato de uma grande maioria da população brasileira, né? Não é um caso esporádico. E a gente finge que a gente nem gosta de olhar para uma realidade dessa, né? Mas é a realidade. Eu já morei um tempo em favela, inclusive, mas assim, a gente visitando hoje as favelas que existem, as comunidades, você vê que a gente fala de África, fala de Ásia, né, dos países aí onde você vê miséria generalizada, mas você está aqui em Campinas, no epicentro do mundo rico, né, poderoso, e você tem aqui, nas nossas periferias, você tem a realidade mais cruel do mundo. Então, a causa do problema está na primeira infância, com certeza. E aí todos os outros problemas vêm em decorrência disso. Como o gabinete auxiliou, participou da educação para esses casos e para outros casos também, né? A gente não tem só situações ruins, graças a Deus, tem situações boas, mas crianças que estão na escola e que precisam sempre de um apoio. Como é que o gabinete auxiliou nesse setor? Sim, como eu falei, né, a gente sempre focou nas políticas públicas, né? Então a gente tem projetos desde para a pessoa não abandonar a escola, né? Esqueci o nome agora do abandono, tem um outro nome, que está vinculado a um trabalho feito com professores, diretamente com a família, com a criança que frequenta. Então ela começou a faltar, começou a notar que a criança está com um comportamento diferente, já tem que ter esse trabalho integrado da escola com a família, para a criança não abandonar, né, a escola. Trabalho integrado com o conselho tutelar, com atendimento psicológico, tudo isso. Então a gente tem projetos nessa linha aí, mas o principal é a questão econômica, não só eu, o meu partido tem isso como premissa, né? Tudo parte do econômico, né? Então aquela questão, o dinheiro não traz a felicidade, mas ele te dá os recursos necessários e mínimos para você ter uma dignidade, principalmente para a criança. A criança tem que ter o mínimo necessário para ter uma dignidade. Quando ela não tem isso, aí ela gera todos os tipos de problemas que a gente vai ter na sociedade como um todo. E aí a gente vê a questão do feminicídio, da violência doméstica, né, que eu tenho projetos aqui, tenho 3 projetos nessa linha aí, o cara que praticou violência doméstica, ele não pode ter cargo público, não pode nem comissionado, nem ser servidor, ele não pode nomear nome de rua, um cara mas como assim, um cara já cometeu violência doméstica, ele já foi julgado, já foi inocentado, mas daqui a pouco ele está tendo nome de rua até, porque ele tem um alto cargo numa administração, é um cara conhecido, e é comum, né? A gente já viu aqui promotor que deu tiro na cara da esposa, e está vivendo bem, vamos falar assim. Então, esses projetos que a gente faz é mais no sentido de conscientização. Mas, para a gente mudar a realidade, depende do executivo. O legislativo, o poder de fogo dele é muito pouco, né? Os projetos têm muito pouca efetividade. E a grande prerrogativa de fazer acontecer é do executivo, é do prefeito, é do governador, é do presidente, é ali que está o poder de fato de fazer acontecer. Porque o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara vem, faz os projetos lindos, maravilhosos, mas não sai do papel. Vereador, isso entra também aquele protocolo de segurança nas escolas, né? Esse projeto de minha autoria e do Major Jaime nasceu da necessidade que a gente viu alguns casos acontecendo no nível do Brasil de jovens que entram nas escolas e cometem barbaridades, né? Seja com arma branca, com arma de fogo, um bullying exagerado que pode levar até suicídio de crianças, etc. Tem vários casos. E aí esse protocolo de segurança é um trabalho integrado da escola com as forças de segurança do município, né? Porque a gente está envolvendo a guarda municipal aí na questão da segurança e a polícia militar do estado, ela faz esse mapeamento fora da escola, né? Mas dentro da escola tem que ter um trabalho de inteligência, um trabalho de observação diário para você conhecer cada um dos alunos, funcionários também, né? Professores, comportamento de cada um. É uma comunidade, né? Que todo dia está interagindo. E qualquer coisa fora dali, se você estiver atento e preparado, a hora que acontecer esse sinistro, esses momentos de crise, um aluno surta, um funcionário, uma professora, sei lá quem seja,
você ter, quando você está preparado para aquilo, não é que você vai resolver 100%, mas você vai ter condições psicológicas de agir no momento, saber como agir. Então, rota de fuga, vai acionar quem, botão de pânico, vai chamar quem vai chamar, o quem precisa chamar, vai chamar o SAMU, vai chamar a polícia, vai chamar o bombeiro, para cada situação. Então, nada mais é do que um treinamento, como se fosse uma brigada de incêndio, que você está preparado ao dia que acontecer, né? E isso envolve não comportamento só dentro da escola, mas fora. Então, é uma nova forma de você interagir com a comunidade escolar e que isso já está enraizado em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, mas que aqui ainda é um tabu, né? Outro projeto importante também é um plano de transformação digital. Nós vivemos numa era digital, né? E eu acredito que esse plano é justamente para somar também, né? Principalmente em relação a documentos. Olha, essa questão da digitalização, tem um projeto que virou lei nosso, que é de pegar documentos da história da prefeitura e digitalizar tudo. Então, isso vai agilizar a gestão e aumentar a eficiência. Mas nesse caso da transformação digital é um outro problema. Nós temos a IMA, que é Instituto de Municípios Associados, que é uma empresa de TI. É uma empresa que presta serviços de TI para a prefeitura, para todos os órgãos da prefeitura. Para a própria Câmara aqui, a IMA tinha prestação de serviço que depois foi, na última gestão, foi trocado. Enfim, a gente acha que a IMA tem que ser extinta. Ela não se justifica ter uma empresa de TI, uma estatal de TI para o município, uma vez que ela se tornou obsoleta e não se justifica o seu uso e cara e lenta e não atende a demanda necessária. Então hoje nós estamos aqui em Campinas, que é a propagandeada como um polo de desenvolvimento tecnológico, com inúmeras centenas de empresas de TI de excelência que prestam serviço para o mundo todo e não consegue prestar para o serviço público municipal porque tem uma estatal engessada, um elefante branco ali que trava tudo, não atende a contento a prefeitura cara, então você terceirizando esse serviço para as empresas de TI, você vai ter um atendimento muito mais rápido, barato e eficiente. Ponto. E evitar possíveis corrupções que a IMA não se justifica existir mais hoje. Então, esse plano de transformação digital nada mais é do que transferir todo esse trabalho de inteligência da IMA, de prestação de serviço, para a própria prefeitura, no DINF, que é o Departamento de Informação, e dali você integrar uma coisa que não existe hoje, não existe integração da prefeitura com a sua própria estrutura interna, com todos os órgãos, secretarias, empresas municipais e autarquias, e nem com a Câmara Municipal. Olha que absurdo, nós temos um sistema assim, Sigadoc aqui, que é ótimo, lá tem um sistema SEI na prefeitura. Eles não se conversam. Então, assim, a gente faz tudo de forma digital aqui, a hora que tem que mandar um projeto, um requerimento, uma autorização para lá, você tem que imprimir em papel, botar numa pasta, protocolar toda aquela burocracia, pegar, botar num carrinho, levar para lá, chega lá, eles vão digitalizar de novo, para transmitir no outro SEI. Então, assim, por que que isso não está integrado, tudo digitalmente? Então, nós estamos em Campinas, no ano 2024. Então, esse projeto que é uma competência do executivo, não do legislativo. Então, a gente nada mais é do que a gente falar assim, olha, prefeito, tá tudo aqui, ó, mapeado, faça. É nesse sentido. Então, aqui eles não vão aprovar, mas esse projeto, como outros que o prefeito já pegou e aprovou e falou que ele fez, não tem problema nenhum em relação a isso, mas a maioria dos projetos nossos foi nesse sentido. Ó, eu não tenho competência para fazer, eu sou vereador, isso é uma competência do prefeito, mas vamos fazer porque a gente foi conversar com a prefeitura não quer fazer, não sabe fazer, não tem interesse em fazer. Então, no sentido de pressionar, a gente vem protocolo aqui para que aí todo ganha aquela visibilidade do projeto, aí o prefeito, opa, peraí, vamos fazer então. Então é nesse sentido. Vereador, considerações finais, 4 anos de vereança. Bom, foram 4 anos muito, assim, não tem palavras para descrever a honra de você ter um cargo público como vereador para representar, não toda a população, porque você foi eleito, eu tive 3 mil votos lá, 4 mil agora, mas é uma parcela da população. De toda forma, eu tentei fazer um mandato para atender toda a população, né? Pensando no longo prazo, de forma sustentável, de forma estruturada. Então, eu bati de frente com até com os meus eleitores, né? Porque o pessoal vota em você esperando alguma coisa focado para a vida dela, para o ambiente dela, para o universo dela. E você fala assim, não, peraí, mas eu votei em você, vereador.
para você fazer isso aqui. Falei, tá, mas o seu interesse individual ou da sua profissão está abaixo do interesse público. E aí, nesse sentido, eu tive essa visão, então, por isso que eu falei lá no começo, eu fui um vereador diferenciado nesse sentido. Eu pensei sempre na cidade acima de tudo, e aí esses 4 anos foram anos de aprendizado para entender toda a estrutura da máquina pública, como é que ela funciona. A gente tem uma ideia como cidadão lá de fora, a gente sabe que tem corrupção, tem coisa errada, tem ineficiência, tem falta de gestão, mas quando você está aqui dentro, você vê que é 1000 vezes pior, que é uma coisa institucionalizada, engessada, e que você não vai mudar no curto prazo, e a única mudança possível é uma mudança da cabeça do eleitor, porque todo problema que nós temos a nível de Brasil começa no eleitor. O eleitor vota mal, vota errado, coloca pessoas incompetentes e ineficientes na administração, quando não dizer corruptas, que a gente sabe que é o que mais tem. E aí os resultados são aí, má gestão e não tem entrega para a população. Mas esses caras não caíram do céu, eles foram eleitos. E aí o erro é do eleitor que não tem inteligência para votar nas pessoas certas, aprovar, acompanhar os mandatos, fiscalizar e cobrar, né? E se não atender, não eleger mais esse cara e colocar pessoas cada vez mais eficientes. Então isso é uma mudança de cultura do povo, e aí o nosso espelho é pensar nos países de primeiro mundo, que Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Finlândia, tal. O que esses caras têm de diferente? Por que eles chegaram lá e nós não? O povo, a população, a cabeça do cidadão. Todos pensam no interesse público acima dos seus interesses individuais. E aqui no Brasil isso é invertido. Então, enquanto a população não mudar, nenhuma mudança de cima, não é prefeito, não é governador, não é presidente que vai mudar. Nenhuma mudança de cima para baixo, ela é sustentável. Ela é sazonal, ela começa e termina em 4 anos, por melhor que seja esse gestor. Então, a única mudança efetiva é do eleitor. E aí a gente trabalhou nessa conscientização, com ideias novas, com novos projetos de fazer, mas a gente lançou nossa semente aí, e a gente sabe que depois de um tempo, outros vão surgir com essa mesma ideia, como já acontece a nível de Brasil, e quem sabe um dia, eu não vou estar vivo para ver, mas a gente consiga ter esses resultados aí. Então a minha visão sempre foi essa, plantar aqui para os próximos que virão, e eu acho que isso a gente cumpriu com excelência. Tá bom, vereador, eu agradeço a sua participação, por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar um pouquinho no Em Pauta. O Em Pauta de hoje fica por aqui e você continua com a nossa programação. Tchau!